Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. Numa troca de mensagens com uma espectadora, ela me perguntou: Rubens, o superego do narcisista não chicoteia o tempo todo por conta dos abusos? Eu já falei brevemente aqui no canal sobre como o superego do narcisista cospe agressões nele o tempo todo. Mas chicoteá-lo pelos abusos é uma outra coisa. No programa de hoje, eu vou tentar explorar e compreender um pouquinho mais o que é o superego. Vem comigo. Muito bem, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma breve explanação sobre o que é o superego para tentar compreender como é que ele funciona no narcisista. Na perspectiva freudiana, que não é universalmente aceita, porque ciência é assim, paciência, mas a perspectiva freudiana é a que eu vou usar porque ela é a que é mais amplamente aceita e as concepções de Freud moldaram a psicanálise como nós a conhecemos hoje, de uma tal maneira que o século XX chegou a ser chamado de o século freudiano. A psique humana foi concebida por Freud como sendo composta por 3 instâncias: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Esse modelo, se representado graficamente, se assemelha a um iceberg, em que você tem uma pequena porção fora da água, exposta, e a maior porção submersa, embaixo da água. Nessa representação, o consciente é a parte superficial, que está acima, o pré-consciente é a primeira parte imediatamente abaixo do nível da água, e o inconsciente é uma outra porção maior, bem mais lá para baixo. Essa estrutura da psique dividida em 3 partes é o que ficou conhecido como primeira tópica freudiana. Mais adiante, ele aprimorou e refinou esse modelo e meio que rebatizou as nomenclaturas para uma coisa que hoje é mais conhecida e mais popular, que são o id, o ego e o superego. Esse modelo aprimorado é a segunda tópica freudiana. A primeira instância é o id. O id é a nossa parte mais animalesca, mais primitiva. O id não tem valores, o id não tem moralidade. Ele é puro desejo, ele é puro instinto. Ele é regido por aquilo que é chamado de pulsões. A segunda instância é o ego. O ego é a parte da psique humana que te permite dizer eu. É o seu consciente. E ela é, portanto, também a sua parte que te permite perguntar: mas e eu? O ego tem uma reputação muito ruim. No senso comum, acredita-se que ego é a pessoa se achar muito superior, achar que ela é melhor do que ela de fato é, mais inteligente, mais bonita, mais atraente, mais talentosa, acreditar que merece tratamento especial. Eu tô raspando em narcisismo aqui, né? Você tá sentindo o cheiro? Mas isso é meramente um ego desregulado. Isto é um ego disfuncional. O ego em si, ele não é um problema. Um ego equilibrado, funcional, ele justamente te permite dizer eu, ele é o seu consciente, e ele te permite se perguntar, mas e eu? Diante de uma injustiça qualquer. Um exemplo que eu tipicamente uso aqui, que é, por exemplo, um trabalho coletivo, um trabalho artístico, teatral. Um grupo de atores se reúne para formar uma trupe, vão produzir um espetáculo, então todo mundo faz ali a sua parte, todo mundo ensaia, todo mundo decora texto, todo mundo contribui com elementos de figurino e cenário, é apresentado o espetáculo, arrecada-se o valor dos ingressos, e agora estes ganhos vão ser divididos entre os membros do grupo. Porém, estes ganhos não são divididos de maneira justa. Alguém eventualmente recebe uma porção, uma parcela significativamente menor do que a da maioria, ou um único integrante julga que ele deve receber uma parcela maior do que a da maioria. Este indivíduo tem ego disfuncional, desequilibrado, de uma tal maneira que ele se julga merecedor de uma parcela maior. Mas ego desregulado também pode ser o extremo oposto. Um indivíduo que não tem essa mínima capacidade, essa mínima funcionalidade do ego que permite a ele lutar por aquilo que é justo para si, é a pessoa que vai dar de ombros e dizer: puxa vida, a vida é assim mesmo. Isso também é ego desequilibrado, isso também é ego disfuncional. Nenhum extremo é saudável. Eu não lembro de quem é essa máxima, mas eu acho que é de alguém da psicologia. Quem souber, joga nos comentários aí. E por fim, a terceira e última instância é o superego. O superego deriva do ego. Superego é uma palavra composta que deriva do alemão Uber-Ich. Uber
ish. Uber significa acima, super. Sim, é claro que você está se perguntando sobre o serviço de transportes, não é? Pois é, o que isso quer dizer? A ideia é que o Uber é o super serviço de transporte? Que ele está ou é acima de tudo que existia até então? Se tiver alguém aí de publicidade, também pode jogar nos comentários. E ish, escreve-se I-C-H, ish, significa eu. Portanto, Uberish, acima do eu. O superego. O superego é a instância moral da psique humana. O superego atua como uma espécie de fiscal do ego. Existe uma relação dinâmica entre o id, ego e superego. Procure imaginar aquela figura clássica dos desenhos animados em que você tem o personagem, e num dos ombros você tem o diabinho, e no outro ombro você tem o anjinho. Os dois estão ali jogando ideias diametralmente opostas, conflitantes, na cabeça do personagem. Esse personagem é o ego, o diabinho é o id, e o anjinho é o superego. O superego é a famosa voz da consciência, a voz da razão. É ela que te indica que o id pode estar te compelindo a agir na mão de um desejo que não é moralmente aceito. Vou fazer um parênteses aqui e voltar numa coisinha. Primeiro lugar, sobre linha do tempo. O bebê, o infante, é id puro. Todo bebê é amoral. É instinto, é desejo, é pulsão. É o que vem no software de fábrica. E o ego começa a se desenvolver por volta dos 5, 6 meses de vida. E o superego começa a se desenvolver a partir dos 5 anos de idade. O superego é determinado por influências por interferências externas, tipicamente a criação dos pais, mas também muito regido pelos valores e códigos morais e de conduta do tempo e do ambiente em que um indivíduo está inserido. Então você suponha que um indivíduo tem pais religiosos católicos. Os valores morais desse indivíduo tendem a ser moldados e formados, influenciados por estes valores. Valores de tempo, época e, eventualmente, de país em que um indivíduo está inserido. Por exemplo, há algumas décadas atrás e muito para trás delas, havia uma concepção muito clara dos chamados papéis de gênero, os papéis do homem e os papéis da mulher na sociedade. Agora a gente está assistindo uma época em que parece estar havendo uma mudança para isso, e a linha que separa essas diferenças está sendo apagada, e a disparidade parece estar diminuindo e caminhando rumo a um pensamento em que essas diferenças não existem mais. Isso é época, isso é cultura. Então, um indivíduo que está inserido nesse tempo ou numa sociedade regida por essa ideia vai ter o seu sistema moral moldado, determinado por estes valores. Isso se assemelha muito à concepção kantiana de desejo e vontade. Eu muito provavelmente vou parafrasear o professor Clóvis de Barros Filho. Desejo é tudo aquilo que é fruto das pulsões e desejos de um indivíduo. É tudo aquilo que brota dentro do indivíduo sem que ele possa controlar. E vontade é tudo aquilo que o indivíduo, a partir da razão, delibera por fazer em relação ao desejo. Desejo é carne, é corpo, é tudo aquilo que o corpo pede. E vontade é razão, é mente. Em tese, toda vez que o desejo surge, que o desejo se manifesta, que o corpo está pedindo, clamando por alguma coisa, a vontade vai entrar como um juiz para deliberar sobre agir ou não na mão desse desejo. Lembra lá atrás que eu falei do personagem com o diabinho e o anjinho no ombro? É isso daqui, é esse duelo, esse confronto. E o indivíduo, que é o eu, o ego, atua como um mediador. Aqui eu vou citar o professor Karnal. O meu desejo é comer um quindim. 30 segundos de prazer na boca, o resto da vida no culote. Mas a minha vontade é ficar bem num terno no final de ano. Desejo e vontade estão em conflito. Se eu comer o quindim, o desejo venceu. Se eu tiver a disciplina de não comer o quindim, a vontade venceu. É essa a luta, é esse o confronto. Esse mediador, se for disciplinado, ele pode achar um meio termo saudável? Quem sabe? Só uma mordida, somente meio quindim. Ou abrir uma exceção. Por exemplo, é final de semana, ou é o almoço anual de Dia das Mães e a minha tia que vem de Minas Gerais faz o melhor quindim do Brasil. Eu vou abrir uma exceção aqui e comerei o quindim. No entanto, no resto do ano, eu serei mais disciplinado e ainda assim atingirei a minha meta de ficar bem num terno no Réveillon.
Bom, eu dei essa volta toda e agora eu vou começar a chegar na resposta. Bom, está estabelecido aqui que o superego é a instância moral da psique humana. Ele é uma espécie de fiscal do ego, é a sua voz da razão, é o anjinho no ombro do personagem. Qual foi a pergunta na minha conversa com a escrita? O superego do narcisista não o chicoteia pelos abusos? Vamos lá, é aqui que eu queria chegar. Eu já falei aqui no canal sobre como o superego do narcisista cospe agressões nele o tempo todo. O que isso quer dizer? O que são essas agressões? Você é feio, burro, incompetente, incapaz, sem talento, ninguém gosta de você. É um equívoco muito comum acreditar que o narcisista tem ego hiperinflado, que o narcisista se acha melhor que todo mundo, se acha muito superior. Essa é tipicamente a apresentação do narcisista clássico, ou narcisista exposto, narcisista grandioso. Porém, isto é uma fachada. É a máscara que o narcisista veste, é o discurso que de maneira consistente ele enuncia para tentar convencer aos outros e a si próprio de que ele não é feio, incompetente, sem talento, ninguém gosta dele. Isso tudo é o que o superego está despejando nele o tempo todo. No fundo, lá no fundo, é nisto que o narcisista acredita. E é por detrás dessas agressões constantes do superego do narcisista que está o constante estado de tensão em que o narcisista se encontra. Como diz a Little Shaman, não faz sentido você tentar não irritar o narcisista, porque o narcisista já está irritado. Quando o narcisista não está agindo nessa natureza dele, que tipicamente é agressiva, grosseira, estúpida, sem empatia, é um momento em que ele está um pouquinho mais compensado e conseguindo conter as agressões do superego. Mas elas estão acontecendo, elas estão lá. E aí, num momento de fraqueza, num momento de cansaço, de guarda baixa, especialmente se as coisas não estão caminhando como o narcisista quer, fica mais difícil de conter, e aí a natureza agressiva do narcisista aparece. Agora, aqui existe uma diferenciação que eu considero muito importante, que é, nessa pergunta da minha inscrita, que é o superego do narcisista não o chicoteia pelos abusos, isso pressupõe um julgamento moral do superego em relação às ações do narcisista. Sobre o que eu falei até agora é essencialmente agressão gratuita. Mas ele não está sendo julgado pelo superego pelas ações dele, pelas coisas que ele fez. Então, sendo chicoteado pelo superego, o narcisista está sendo constantemente. Agora, sendo chicoteado pelos abusos, que de novo isso pressupõe um julgamento moral das ações, como eu sempre deixo muito claro aqui no canal, aqui eu estou emitindo opinião. Esta é a minha opinião, a minha visão sobre a coisa. Eu tenho motivos muito concretos para acreditar que não. Ele não é chicoteado pelos abusos. Porque para estar sendo chicoteado pelos abusos, por estar fazendo alguma coisa errada, o narcisista precisaria compreender que o que ele está fazendo é errado. Entender que o que ele está fazendo é errado não é a mesma coisa que saber que o que ele está fazendo é errado. Saber não é compreender. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ele pode saber que o que ele está fazendo é errado, porque o que ele está fazendo é socialmente concebido como sendo errado. Mas ele não concorda. Porque o narcisista se julga diferente, superior, incompreendido e acha que merece tratamento especial, ele acredita que ele tem motivos para fazer o que ele está fazendo. Então, ainda que a sociedade o julgue por isso, ele acredita que tem o direito de fazer o que ele está fazendo. Portanto, ele não compreende que o que ele está fazendo é errado. Mas que ele saiba que o que ele está fazendo é errado produz estresse no narcisista. Porque, veja, o narcisista é profundamente preocupado com a imagem pública. Eu não me lembro de quem é essa máxima, mas que diz que o ser humano intui sobre o certo e errado. Certas coisas você não precisaria explicar para ele. Uma coisa muito simples, roubar. O ser humano intui que isto é errado. Aqui pode entrar novamente aquela figura do anjinho e do diabo no ombro do personagem. Quando o indivíduo se sente tentado a roubar, se apropriar indebitamente de propriedade alheia, ele quer aquilo, ele deseja aquele item. E se ele não for muito afeito ao trabalho e não tiver um código de ética muito sólido, a coisa mais fácil é roubar. Agora, esse indivíduo não está alinhado com a concepção de propriedade privada, ele não acredita que propriedade privada existe, portanto os bens podem trocar de mãos livremente? Há um teste muito fácil para se fazer para saber se a ética desse indivíduo é essa.
Aproprie-se de um bem dele. Veja como ele reage. Veja se, em primeiro lugar, ele faz algum esforço para proteger os próprios bens. Porque se é este o caso, então é meramente um indivíduo com um código moral torto ou inexistente e que está agindo motivado exclusivamente por desejo. Eu quero, eu pego. Mas ele não quer que peguem dele. Então o superego dele sabe, tem um código de valores que diz a ele que aquilo é errado. Mas o desejo venceu a vontade. Eventualmente, a vontade de um indivíduo pode ser a de não violar a trama da ética e não se apropriar do bem de outra pessoa. Mas o desejo dele de ter posses de maneira mais fácil, sem precisar trabalhar, é maior do que a vontade. O desejo vence a vontade cada vez que ele comete um furto. Portanto, para concluir, e voltando ao ponto sobre o qual eu estava discorrendo, porque o narcisista é preocupado com imagem pública, ele não quer ser percebido como imoral. Porque isso toca no ego, toca na ferida do ego, que é o núcleo central do transtorno narcisista, é essa ferida constantemente aberta, e porque ser percebido como imoral, como não confiável, acaba por ser um obstáculo para que o narcisista exerça a própria natureza, para que ele haja livremente, sem ser pego e julgado. Essa lesão emocional, essa ferida, que é a chamada ferida narcisista, ela é, procure imaginar, uma ferida constantemente aberta, que não fecha nunca, e que tem um alfinete encostando nela. Já existe ali uma tensão constante. E se mexer muito, a pressão do alfinete aumenta e a dor aumenta. Essa é a tensão do narcisista. Essa tensão constante e que oscila é o que motiva a instabilidade no temperamento do narcisista. Portanto, mais uma vez, voltando na pergunta original, o superego do narcisista não o chicoteia o tempo todo pelos abusos? O superego do narcisista o chicoteia o tempo todo, mas pelos abusos? Na minha opinião, não. Ele é chicoteado e está em estado constante de tensão pela possibilidade de ser percebido como alguém que comete abusos. Então é o famoso, a pessoa não lamenta porque ela fez, ela lamenta porque foi pega. O programa de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, comente, compartilhe e se inscreva. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo desse material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução. Até a próxima.